Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna. Estou aqui hoje para iniciar uma jornada com vocês que vai ser muito interessante. Você sabe, eu sou a professora Rosa Martins e hoje estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Porto Velho, Zona Norte, exatamente no estúdio que vocês já conhecem. E atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados, que é bem a ideia do que a gente vai fazer nesse semestre. Nesse momento eu estou usando uma blusa preta e uma calça marrom. E eu não estou sozinha para iniciar essa jornada com vocês. Estou com duas professoras que esse semestre atuarão como voluntárias no nosso curso e vão enriquecer o nosso trabalho. E nesse momento nós vamos conhecê-las. Professora Rosângela, bem-vinda. Por favor, se apresente. Obrigada, professora. Então, eu sou a professora Rosângela. Estarei com vocês nesse semestre na disciplina de Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu sou uma mulher parda, tenho 40 anos, estou hoje vestida com uma blusa azul, uma calça vermelha, eu uso óculos com vermelhos e o meu sinal, né, na comunidade surda é esse. Muito bem, muito obrigada. Olha, esqueci de falar o meu sinal, vou mostrar para vocês. É esse aqui, que é o meu cabelo. E agora vamos conhecer a professora Elisângela. Professora Elisângela. Olá, todo mundo. Olá. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Elisângela, sou formada em letras. Estarei trabalhando, ajudando, né, no curso em contexto da infância. Sou mãe de 2 filhos, acho muito relevante isso para a disciplina. Tenho uma experiência com produção de material didático, que é uma área muito interessante que provavelmente vocês vão se apaixonar. Sou morena, tenho 45 anos, cabelo cacheado, estou trajando uma blusa preta e uma calça verde. Muito obrigada, professora Elisângela. Bem-vinda também. A professora Rosângela, eu acho que ela não falou da formação dela. Verdade. Então, eu sou pedagoga, né? Tenho especialização em psicopedagogia, que vai estar conversando bastante, né, nessa disciplina de Teorias de Desenvolvimento e da Aprendizagem. E sou mestra em Educação. Maravilha, então vocês já observaram que essas disciplinas vão ser muito ricas. Então nós estamos falando aqui de um trabalho interdisciplinar que envolverá os alunos do 2º período e do 4º período do curso de pedagogia. E como professora regente dessa grande orquestra, eu dou as boas-vindas a vocês e também às nossas colegas professoras. Vamos iniciar conversando um pouco sobre a disciplina para que vocês entendam? Então, a gente já falou um pouquinho do nome. O nome é Contextos Educativos da Infância, que é a nossa disciplina do 4º período, e Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que é a disciplina do 2º período. Vamos trabalhar em conjuntos pelo menos uma unidade que vocês vão estudar os mesmos conteúdos, mas nós teremos conteúdos específicos também de cada disciplina. Então, vamos entender como é que isso vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vocês já conheceram as professoras, né? Aqui as professoras lindíssimas, professora Rosa, professora Elisângela, professora Rosângela, os nomes até combinam, né? E vamos, então, conhecer um pouquinho sobre a disciplina Contextos Educativos da Infância. Eu quero chamar a professora Elisângela para explicar para a gente quais são os objetivos, aquilo que a gente espera que vocês alcancem. Isso aí, como é uma disciplina nova, a gente tem todo aí um arregimentar de informações que vocês precisam estar atentos, né? Lá no AVA você vai poder conferir essas informações e aqui você já pode perceber que analisar processos educativos históricos e políticas públicas da educação infantil. Esse é o objetivo geral dessa disciplina e a gente então tem um traçado ao longo dessa disciplina muito rico de informações, de aspectos históricos, também aspectos políticos, que nós vamos gradativamente nos aprofundando. Excelente, professora. Então, vocês, nesse contexto de estudar histórias, nós vamos estudar conceitos também de criança e de infância. Então, vamos entender
É a mesma coisa, será, professora? Então, vamos entender melhor durante a disciplina. E eu quero também chamar a professora Rosângela para comentar para a gente quais são os objetivos da disciplina de Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Pois é, uma disciplina também muito rica, né, onde nós iremos aprender bastante coisa. Qual, então, o objetivo da nossa disciplina? É compreender criticamente as principais teorias da aprendizagem, analisando suas implicações na prática pedagógica. Então, nós iremos o quê? Nós iremos tentar, né, nós queremos sair daqui compreendendo, né, quais são essas teorias, né, e quais são as suas implicações na nossa prática, nossa futura prática pedagógica. Nós iremos também propor, né, nessa disciplina, práticas pedagógicas para a educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, com base em princípios de teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, estudadas, né, as teorias que nós iremos estudar. Diferenciar transtornos e dificuldades de aprendizagem. Será que são a mesma coisa, né? O que é? O que diferencia transtorno e dificuldade de aprendizagem? Reconhecer instrumentos e métodos de avaliação e intervenção pedagógica, sobretudo na primeira infância, né? Por isso que está relacionada à disciplina de contextos. Isso mesmo, professora. Eu quero só fazer um destaque, professora Rosângela, que essa disciplina, ela vai fazer uma introdução a esses conceitos que a professora acabou de falar. Porque nós teremos mais na frente uma disciplina específica de dificuldade de aprendizagem. Isso. Então, não é o nosso objetivo fazer esse aprofundamento agora com as dificuldades de aprendizagem. Então, eu sei que vocês estão ansiosos para falar dislexia, dislalia, descalculia. Isso tudo a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma introdução e focaremos muito mais nas teorias e nas implicações pedagógicas, assim como a professora Rosângela já destacou. Então, continuando esse conhecimento da nossa disciplina, a professora Elisângela, carinhosamente que eu chamo, ela vai falar sobre qual é a ementa de contextos. Isso mesmo, a ementa a gente sabe que ela está desmembrada em tópicos, né, conceituais. Ali a gente tem, então, o conceito histórico da infância, a escolarização e políticas públicas para a infância. Nós temos também a parte histórica da educação infantil no Brasil, que não pode ser deixado de ser estudado. Os educadores e educadoras da infância, a organização dos tempos e espaços da educação infantil e também a infância e pedagogia, e não deixando de fora as produções culturais para e das crianças. Muito bem, então aqui você já imagina que a gente vai estudar a BNCC, né? Vamos estudar sim a BNCC para a educação infantil, mas também vamos estudar educadores, uma área, professora Elis, que a gente chama de sociologia da infância, uma área que a gente se encanta quando a gente aprende, quando a gente começa a estudar. Então, vocês vão conhecer vários sociólogos do passado com relação ao tempo historiográfico, mas que permanecem as suas contribuições. E contemporâneos, aqueles que ainda estão vivos aqui, olha só, que estão vivos e que fazem parte da história contemporânea. E agora a professora Rosângela vai falar para a gente da disciplina de teorias. Então, temos bastante coisa para estudar nessa disciplina, como desenvolvimento humano, noções básicas das teorias da aprendizagem como sistema de referência para análise de questões relativas ao ensino e aprendizagem na educação infantil e no ensino fundamental, a intersecções das teorias da aprendizagem com as concepções pedagógicas que predominam no campo da educação, ciências do desenvolvimento e da aprendizagem, quais são essas contribuições, né, para a intervenção no universo escolar, no universo educacional, condutas típicas, transtornos, dificuldades de aprendizagens, deficiências e altas habilidades, elaboração do relatório científico, método da intervenção e método da avaliação da intervenção, aspectos físicos, cognitivos, afetivos, relacionais, estéticos, culturais, lúdicos e artísticos do desenvolvimento humano, dimensões psicossociais, intersubjetivas e históricos culturais, das dinâmicas pedagógicas, a ética nos usos da psicologia na educação. Muita coisa, não? Então, iremos compreender um pouco de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. E como a professora disse, né?
nós não iremos nos aprofundar muito nessas questões dos transtornos, das dificuldades, mas é muito importante que a gente possa compreender um pouco, principalmente, né, para a questão da histórico-cultural, né, das dinâmicas pedagógicas. Perfeito, professora. E até quando um professor de pedagogia lê essa ementa, a vontade que dá é sair correndo, né? Porque você precisa entender das teorias, você precisa entender das implicações, você precisa também propor intervenções pedagógicas, a gente nem está falando de psicopedagógicas, né, professora? E pedagógicas, fazer relatório. Então, é um conteúdo muito amplo, né, professora? Sim, muito amplo. Então, assim, como a professora disse, será uma introdução, né? Nós iremos compreender inicialmente como se dá esse desenvolvimento e essa relação com a aprendizagem, né? Como que eu vou trabalhar, né, futura professora, vocês, alunos, futuros professores, como que eu vou trabalhar quando eu tiver uma criança atípica na minha turma, né? Como que eu vou trabalhar com uma criança que tem dificuldade de aprendizagem? Talvez a criança não tenha nenhum transtorno, mas ela possa ter uma dificuldade de aprendizagem. Então, esse é o nosso pontapé, né? Porque, como a professora disse, vocês terão, né, futuramente, uma disciplina específica sobre dificuldade de aprendizagem. Então, tentaremos, né, e acredito que conseguiremos trabalhar com vocês a respeito desses conceitos. Maravilha. Então, a gente se deteve um tempo nas ementas para que vocês entendessem qual é a proposta da nossa disciplina, das nossas disciplinas. Então, agora a gente vai tentar correr um pouquinho sobre a questão das disciplinas em si. Então, vamos lá. Professora Elis, fala um pouco para a gente o que a gente vai estudar nas unidades de contextos. Isso aí, em contextos educativos da infância, nós temos as 3 unidades. A primeira unidade, ela diz respeito a toda a parte histórica da infância e também a sua construção social. Na unidade 2, nós vamos trabalhar questões mais culturais da educação infantil. Ali nós temos alguns autores que vão focar nessa parte e é interessante que você esteja bem atento às informações. Mais à frente está mais detalhado. Na unidade 3, nós temos, vai estar pensando os pensadores, né? Refletindo sobre os pensadores, conhecendo aquilo que eles trouxeram para a pedagogia e também para as suas próprias áreas do conhecimento sobre o desenvolvimento humano e, com isso, o desenvolvimento infantil da aprendizagem num aspecto introdutório. Perfeito. E com relação a teorias, professora Rosângela? Então, com relação a teorias, nós teremos 4 unidades, né? Na primeira unidade, nós iremos compreender um pouco sobre a psicologia, educação e desenvolvimento humano. Na segunda unidade, teorias e estilos de aprendizagem. Na terceira, pensando sobre pensadores do desenvolvimento humano infantil e da aprendizagem, uma introdução. E na quarta, pensando sobre pensadores do desenvolvimento humano, infantil e da aprendizagem, uma introdução. Essa quarta unidade, que acabou ficando com o mesmo título da terceira, ela é diferenciada. É nela que nós vamos trabalhar os métodos de intervenção. Nela que vamos trabalhar o plano educacional individualizado. Então, ela tem um outro nome, né? E aqui, nessa unidade 3, que eu quero destacar que nós vamos fazer o mesmo processo entre a disciplina de contextos e de teorias. A unidade 3 terá o mesmo conteúdo para ambas disciplinas. O que vai diferenciar no caso de teorias é a unidade 4, que ela é específica para a questão da intervenção pedagógica, tá? Que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso em forma de introdução na disciplina, entendendo que psicopedagogia é uma especialização e que no projeto do curso de pedagogia, na reformulação, temos que repensar, no caso, esta disciplina, que ela é fundamental, mas ela é de 60 horas para aquele tamanho de ementa que vocês viram. Então, nesse contexto, nós decidimos agregar conceitos importantes e dar a vocês uma visão de tudo aquilo que a gente considera importante, ainda que não seja um aprofundamento em transtornos específicos, apesar de que nós vamos estudar os transtornos globais do desenvolvimento, ou dificuldades, que essas sim teremos uma disciplina específica, né, professora Rosângela? Então, Isso. Vamos continuar com relação especificamente às unidades, professora Elis. Isso aí, a unidade 1 a gente tem um sentimento de infância, ali nós vamos ser direcionados pelos ideários e estudos de Felipe Arries.
Nós temos também o protagonismo infantil e as novas perspectivas para o estudo da infância. E no item 1.2, a construção social da criança. Unidade 2, a gente entra na parte histórica da educação infantil no Brasil e a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E depois, em seguida, a gente entra na parte de musicalização, brinquedo e brincadeira, trabalhando uma questão mais lúdica daquilo que esses instrumentos e essas ferramentas têm a oferecer para a aprendizagem. Perfeito. E, afinal de contas, a gente está falando de infância, né? Como eu falar de infância sem falar em brincar? Então, vocês vão ter, o quarto período vai ter esse conteúdo com a professora Anabela também. E aqui a gente vai enfatizar o brincar, que brincar é coisa séria, que a gente vai relacionar o brincar com as principais teorias da aprendizagem, por isso a relação com a professora Rosângela aqui. E aí, falando na professora Rosângela, pode contar para a gente o que a gente vai estudar em teorias? Então, na primeira unidade, né, ela está dividida em 2 tópicos, em 2 conteúdos, disciplina e educação. Qual a relação? Qual é a relação, né, que tem a educação e a psicologia, né? No segundo, 1.2, concepções de desenvolvimento. As correntes teóricas e repercussões na escola. Concepções inatistas, ambientalistas, empiristas e interacionistas. O que são essas correntes, né? O que elas falam, o que elas nos trazem, né, para a nossa prática pedagógica, o que elas influenciam. Na unidade 2, há aspectos e fatores que influenciam no desenvolvimento humano, teorias da aprendizagem comportamentalistas, teorias da aprendizagem cognitivistas, teorias da aprendizagem humanistas, estilos e estratégias de aprendizagem e as diferenças entre transtorno e dificuldades de aprendizagem. Maravilha, professora. Então, muito importante essa organização, mas queremos destacar aqui que nessa organização nós teremos um trabalho interdisciplinar, por isso que nós estamos juntas fazendo uma aula integrada. E aí vejam aí como é que vai ser o nosso trabalho interdisciplinar. Esse trabalho interdisciplinar ele vai ser realizado entre as 2 disciplinas, teorias do desenvolvimento da aprendizagem e contextos educativos da infância, especificamente na unidade 3. Essa unidade 3 é a unidade que vai planejar e implementar a nossa segunda jornada pedagógica. Lembra que nós fizemos uma jornada sobre o autismo no início do ano? Então, agora nós vamos fazer a segunda. A segunda jornada ela não será sobre um tema específico, ela será sobre a questão do desenvolvimento da aprendizagem. O título a gente ainda não deu, que a gente vai fechar esse título com vocês, que tem muita criatividade. Mas a questão é que essa unidade nós vamos falar sobre desenvolvimento e aprendizagem, tá? E o que é que nós vamos fazer? Confira aí. Nós vamos formar grupos de estudantes, né, do segundo e do quarto período. Esses grupos serão compostos de mais ou menos 6 alunos, sendo que nesse grupo nós temos que ter representantes do segundo e do quarto período. Então, senão ele não é um trabalho integrado, né? Integrado porque ele vai integrar vocês e interdisciplinar porque ele vai fazer uma conexão entre conteúdos de disciplinas diferentes, tá? Então, nesses grupos vocês vão escolher pensadores, por isso pensando sobre os pensadores, talvez esse seja o tema, né? Não sei. Vocês vão escolher pensadores para apresentar sobre ele na nossa jornada pedagógica. Então, vamos caminhando para finalizar essa parte dos conteúdos. A professora Rosângela vai falar porque, em teorias, a gente tem uma unidade a mais. Contextos a gente termina na 3ª unidade. E o que a gente vai fazer com essa unidade 4ª, hein, professora? Então, essa unidade 4ª é uma unidade que vocês perceberão que está bem mais ligada com a área da psicopedagogia, né? Só que nós não, né, como a professora disse, é uma disciplina, nós estamos num curso de pedagogia. Então, nós iremos olhar para essa unidade com um olhar pedagógico também, né? Por isso, desses conteúdos, transtornos globais do desenvolvimento, nós iremos estudar o que é isso, né? Quais são esses transtornos, né? Dificuldade de aprendizagem, o que é? Como se dá, né, essa dificuldade de aprendizagem? Plano educacional individualizado. Se eu tenho uma criança atípica na minha sala de aula, né, eu preciso ter um plano individual, eu preciso ter um
plano ali individualizado para aquela criança, para aquele aluno. E as adaptações pedagógicas. Nós iremos, então, aprender, nós iremos conhecer como, né, nós podemos trabalhar e fazer essas adaptações pedagógicas. Muito bem. Então, o quarto período, que não teve acesso a essas informações, pelo menos ao PEI, adaptações pedagógicas, vocês vão poder participar e ter acesso a todo esse conteúdo também. Fiquei devendo isso para vocês, né? Então, agora eu vou pagar. Por isso que chamei a professora Rosângela, que é psicopedagoga, e a gente também está em contato com outros profissionais, né, professora? Para nos ajudar. Pessoas que não apenas conhecem a teoria, mas que elas têm experiência. Isso é muito importante. Então, vamos caminhando. Agora a gente vai falar do nosso trabalho integrado e eu quero já dizer a vocês que eu sei que vocês todos vão se encantar com essa jornada pedagógica e que o material que vocês vão produzir para a apresentação, ele será colocado no portfólio. Então, vamos lá? Vamos começar a falar sobre quem são os pensadores que nós vamos apresentar, que vamos pensar sobre eles? Vamos lá, então. O primeiro grupo, então, estará Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Esses nomes são nomes europeus, americanos. Então, me desculpem, né, o erro aqui na pronúncia. Mas Bruce Frederick Skinner, o famoso Skinner. Quem é Skinner? O que esse autor contribui para a pedagogia? Né? Sigmund Freud. Quem é Freud? Né? O que ele contribui para a pedagogia, para a nossa formação como professores? O terceiro grupo, Jean William Fritz Piaget. Quem é Piaget? Né? Famoso Piaget. Levi Seminovich Vygotsky. Quem é Vygotsky? Quais são as contribuições dele, né, para nós, professores? O quarto grupo, o Vygotsky. O quinto grupo, então, vai ficar com Henri Paul Hyacinthe Vallon. Quem é Vallon? Né? Quais são as contribuições que Vallon vai trazer para nós? O grupo 6, o John Dewey. Quem foi Dewey? Quais são as contribuições dele? E o grupo 7, Maria Tecla Artemisia Montessori. Quem é? Né? Quem é essa autora? Quem é essa teórica? O grupo 8, David Paul Ausubel. Eu só quero fazer um destaque aqui, que eu escolhi uma foto da Montessori jovem. Por quê? Porque daí, assim, a gente tem poucas mulheres, né? E aí eu fiquei imaginando como não foi difícil para ela, como mulher, naquela época, fazer o que ela fez. E ainda ter um filho sozinha, porque era mãe solteira. Então, com toda a dificuldade que ela já tinha na vida pessoal, inclusive o filho dela foi retirado dela. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco da vida da pessoa. Então, ela ser mulher na época em que ela viveu. Então, eu busquei uma foto mais do tempo próximo a quando ela estava ali passando por aqueles aperreios, como vamos dizer assim no nosso linguajar. E ainda assim, ela teve um olhar além dela mesma. Então, muito importante a gente considerar mulheres. A gente tem outra mulher aí ainda. Eu acho que não passou, não. Vai ter outra mulher aí também. E espero que tenhamos muitas outras, que vocês estejam aí nessas galerias aí. Vamos, então, aqui. A gente tem brasileiro aí também, professora. Pois é. O grupo 9. Quem é, né? Paulo Freire. Quem é esse pedagogo que contribui tanto, né? Para nossa área. E a Emília Beatriz Marriá Ferreiro. Como se pronuncia, professora, esse sobrenome? Chave? Acho que é Chave. Ela é argentina. É argentina, né? E ela faleceu recentemente, né? Por pouco a gente não estuda a professora Emília Ferreiro viva, né? Mas a obra dela é imortal. Pois é. Temos mais grupos. O grupo 11, então, vai ficar com o Loris Malaguzzi. E o grupo 12, o Howard Gardner. Esse é o queridinho da professora Elisângela. Pronto, falei. E o Malaguzzi é meu queridinho também. Realmente. É porque ele traz uma perspectiva diferente sobre o uso das inteligências
E nós estávamos acostumados aos testes de QI, a alunos superdotados, né, altas habilidades, e ele, na verdade, inaugura uma outra forma de identificar as inteligências, por isso que é tão valoroso. E nos materiais didáticos, nas atividades que os alunos, que os professores levam para a sala de aula, eles precisam olhar para a sua sala de aula e perceber que ali nós temos várias competências, várias habilidades e também várias inteligências que precisam estar contempladas naquela escolha daquele material que ele leva para a sala de aula. Por isso são múltiplas, né? Exatamente, múltiplas. E o que mais, professora? E o grupo 14, não, o grupo 13 ainda, né? Transtornos globais do desenvolvimento. Iremos aprender um pouco sobre isso. Grupo 14, dificuldades de aprendizagem. Oi, gente, eu queria só que vocês prestassem atenção nessa figura aí do grupo 13, porque quando você olha, você vê, geralmente você vai fazer um destaque no olhar em quem? Em quem, professoras? Com certeza é no do meio, né? Mas se você olhar em volta, cada um tá com uma cara diferente. Um feliz demais, um com a boca meio com assim. Então, se você observar de perto, ninguém é normal, né? Então, vamos falar um pouco sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Essa é só uma questão só para a gente relaxar um pouco, porque são muitos conteúdos e que tocam a nossa vida, né? Tocam a vida das crianças. Então, apresentou tudo, né, professora? Sim, são 14 grupos. 14 grupos, gente. Só que não pensem que vocês vão apresentar tudo no mesmo dia. Não, não, não. São 3 grupos por noite. E vamos começar... Vou ter um cronograma já, né? Então, na aula a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que foi isso. Estou passando de volta. Vamos lá, então, finalizando, falar da organização didática. Como é que vai ser a organização didática? Aulas gravadas, que são essas que a gente está fazendo. Hoje é a primeira apresentação, mas teremos as aulas do conteúdo específico. Então, se você não assistir a aula gravada, você vai perder o conteúdo. Porque o número de aulas ao vivo é muito pequeno, né, menina? Entretanto, pequeno entre aspas, porque a gente vai dar aula toda semana. Vocês vão enjoar da gente. Né, professora? É verdade. Quer falar? Não, pode falar. Então, tem as aulas ao vivo. Tem as aulas síncronas, que são as aulas que nós estaremos com vocês, né? E as aulas gravadas, que são essas do estúdio. Leituras obrigatórias, leituras complementares. Estudos autônomos são atividades que vocês vão estar disponíveis no AVA. Algumas não são avaliativas. É obrigatório fazer? Não são avaliativas, mas são atividades propostas que ajudam você a compreender melhor o conteúdo e a interagir com os colegas. Vamos fazer atendimento aos grupos, nós 3 vamos nos dividir para atender aos grupos, nesses 14 grupos. Então, eu vou orientar 5, a professora Elis vai orientar 5. 5 também. E a professora, sobrou quanto, professor? Quem é bom de matemática? 4. Isso foi Cheque fazendo a calculadora, né? Dificuldade de matemática, verdade. né? Nós somos pedagogas, né? Não somos matemáticos. Mas pedagogo não. Pedagogo sabe. Na verdade, ela ficou com 4 grupos devido à densidade e à complexidade do tema, né? Ela ficou com TGD, por exemplo, né? Que são transtornos globais de desenvolvimento. E vamos ter o trabalho interdisciplinar, que vocês vão conhecer, que é a própria jornada, e a jornada pedagógica, que vai acontecer de outubro a novembro, tá? Voltando, avaliação. Como é que é feita a avaliação, gente? Vamos avaliar vocês sim. Tá achando que é só conversa? Não. A atividade disciplinar, que é o que vocês serão avaliados, será a jornada. Vocês vão fazer uma apresentação oral e essa apresentação ela vai ter os slides, os passos, e a gente vai gravar para vocês as orientações, tá? Seguindo essas orientações, apresentando nota 5. Então, todo mundo já está com nota 5, né? Ou 50. Vocês vão perder o ponto se não fizer, tá bom? E a atividade interdisciplinar é o portfólio que vocês vão fazer para o semestre, todas as disciplinas do semestre, com orientações também da professora Rosa e da professora Anabela, tá? Então, vamos finalizando. Queremos deixar uma frase aí de reflexão para vocês. De quem? De quem? Da Maria Montessori também, nossa queridíssima. Eu não inventei um método de educação. O que ela fez, então? Eu simplesmente dei a algumas crianças, não a todas as crianças do mundo, aquelas que ela pôde chegar, a chance de fazer o quê? De viver. E de pegar os materiais, porque não era permitido às crianças
Você lembra de alguém que deixa os brinquedos longe, assim, em cima, para a criança não pegar? Alguém já fez isso? Então, ela tem a proposta de tudo ao alcance da criança. É acessível o ambiente, né? Então, isso é só uma das propostas. Mas para que a criança viva. E é essa a nossa proposta, né, professora? Então, vamos lá para as suas palavras finais desta aula, professora Rosângela. Então, gente, estou super animada para trabalhar esse semestre com vocês. Quero aprender com vocês, né? Aprender com a professora Rosa, com a professora Elis, né? Estou aqui, então, à disposição, tá? Iremos trabalhar também nas orientações, né? Iremos ficar mais próximos nas orientações e é isso. Sejam todos bem-vindos e é isso. Obrigada, professora. E professora Elis? Também quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, aprendendo, né? E podendo ampliar a minha atuação dentro do curso de pedagogia. Estou à disposição dos alunos para aquilo que eles precisarem. Uma visão um pouco mais ampliada da produção, principalmente quando chegar a jornada, que a gente vai ter assim, uma profundidade maior em trabalhar ali com os autores. Então, estou à disposição também de vocês e do curso. E agradeço por estar aqui juntos nesse momento delicioso, né? Então é isso, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa nossa jornada. E eu quero desde já dizer a você que o que Paulo Freire costumava falar: não deixe que o medo do difícil paralise você. Então, às vezes, você pode olhar, nossa, vai ser difícil fazer isso, vai ser difícil fazer um trabalho com um colega de outra turma, vai ser difícil ter uma orientadora que não seja a professora Rosa. Eu sei que vai ser difícil, mas vocês vão conseguir. E isso vai enriquecer a vida de todos nós. Então, um grande abraço e a gente se encontra na nossa nova aula. Educação à distância, mudando realidades.